E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. Sakamoto Ryota é um jovem de 22 anos que está jogando um jogo chamado Tomb, e ele derrota a equipe adversária sozinho, conseguindo finalmente vencer o jogo. Ryota é o 10º jogador mais bem classificado do mundo. Tomb é um jogo multiplayer onde os jogadores lutam contra outros jogadores. Esse jogo é muito popular no mundo e é jogado por muitas pessoas. A única arma no jogo é uma bomba, e os jogadores também usam um sensor para detectar o inimigo, que dispara um alarme quando o inimigo se aproxima. No jogo Tomb, Ryota é um grande jogador e é admirado por muitas pessoas. Ele até tem uma esposa no mundo do jogo, enquanto na vida real ele é um jovem recluso e desempregado e extremamente viciado em jogos. Após vencer o jogo, Ryota afirma que ele e sua equipe precisam lutar contra equipes estrangeiras para que sua classificação suba. Pouco depois disso, Ryota e sua equipe são desafiados pelo segundo jogador mais bem classificado. Ryota aceita o desafio e, surpreendentemente, consegue igualar seu oponente. Mas, no meio do jogo, ele de repente esquece o que estava acontecendo e, um segundo depois, é transportado para uma floresta densa. Ele grita por ajuda, mas ninguém está lá. O prota fica realmente horrorizado. Então ele percebe que há um cristal verde plantado nas costas de sua mão esquerda. Ele encontra uma sacola com mantimentos que comprou anteriormente e começa a andar pela floresta, tentando entender como acabou naquele lugar. Depois de caminhar por um tempo, ele chega a uma praia. Ali, ele se senta e começa a lembrar o que aconteceu. Quando estava jogando, ele tinha que se encontrar com sua mãe e estava irritado porque ela o inscreveu para um emprego em uma loja de conveniência. E como ele é um vagabundo e não quer trabalhar, ele fica furioso e sai de casa, enquanto sua mãe o olhava com desprezo. Depois de terminar as compras, Ryota foi abordado por vários homens misteriosos e ele só conseguiu lembrar até aí. De volta ao presente, na praia, Ryota come sua comida e verifica o que há dentro da sacola que encontrou na floresta. Há vários cubos pequenos na sacola. Ele se pergunta o que são e pega um deles, pressionando o botão. Nesse momento, um temporizador aparece no cubo. Sentindo que algo está errado, Ryota já mete o cubo longe, que explode logo depois. Descobre-se que os cubos são bombas. Quando o dia escurece, Ryota avista alguém de longe. Ele acena e pede ajuda, mas a pessoa joga algo que explode imediatamente à sua frente. Ryota é jogado para trás, mas está bem porque o arremesso foi mal feito. Então só aí que ele começa a perceber que tudo aquilo é semelhante ao jogo Tomb. Enquanto isso, o homem misterioso corre em sua direção, e Ryota pega sua sacola e foge enquanto o homem joga outra bomba, que explode atrás dele. Ryota chega a uma área de penhascos e pensa que, em Tomb, o mais importante é se esconder do inimigo. Nesse momento, uma explosão ocorre e quase o atinge. Ryota se prepara para jogar uma bomba em direção ao homem, mas hesita, preocupado em matá-lo. No entanto, o homem joga a bomba novamente, e quando a bomba explode, Ryota corre para fugir. Ele joga uma bomba, mas ela cai na água e não explode. Então, ele se lembra de que precisa apertar o botão primeiro. Depois de apertar o botão, ele joga a bomba, mas ela bate no inimigo e cai na água, explodindo logo depois. Ryota está confuso porque sua bomba não explodiu imediatamente como a do inimigo. Não querendo se machucar, Ryota corre e se esconde. Ele então aparece atrás de seu inimigo e pergunta ao homem o que está acontecendo. O homem ri de Ryota porque ele não se lembra de nada e nem sabe como usar a bomba. Seu inimigo joga outra bomba em sua direção, mas erra. Mesmo assim, Ryota é derrubado por estar perto da explosão. Ele se levanta e corre para longe. Sentindo-se a uma distância segura, ele para e diz que não aguenta mais tudo aquilo, mas seu inimigo joga outra bomba, que cai bem na frente dele e explode. O protagonista cai na grama, achando que vai morrer. Seu inimigo procura e ele sente o cristal em sua mão brilhar. Ele percebe que é um tipo de sensor para detectar a presença do inimigo, como no jogo Tomb. Ele até consegue sentir o inimigo se aproximando. Então ele pensa que se esconder é inútil pois o inimigo pode ter o mesmo sensor. De repente, há uma explosão perto do local de Ryota. O inimigo parece não saber onde ele está. Enquanto analisa a situação,
Ryota pega uma bomba e percebe que a sua tem um detonador de tempo, enquanto a do inimigo explode imediatamente ao tocar em algo. Resumindo, cada um tem um tipo de bomba diferente. A bomba de Ryota explodirá quando o tempo acabar. Ryota se levanta e corre em direção à beira e pula na água enquanto seu inimigo corre em sua direção. Ele se esconde, submerso na água, e começa a contagem regressiva. Logo depois, a bomba que ele deixou escondida explode e ele vê os pedaços do corpo do inimigo se espalharem na água. Ryota sai da água, convencendo-se de que não tinha intenção de matar alguém, apenas queria sobreviver. Nesse momento, ele vê a sacola de seu inimigo contendo as bombas. A cena muda, e a gente vê as memórias do prota onde ele queria trabalhar em uma empresa de jogos. Ele conheceu alguém na empresa, mas não conseguiu o emprego. Ele queria trabalhar de acordo com sua paixão, então decidiu não trabalhar em nenhum outro lugar que não fosse na empresa de jogos. Sua mãe pediu que ele trabalhasse, mas ele não queria. Um dia, sua mãe ofereceu-lhe um emprego no Café Udon, mas Ryota, que estava jogando, recusou a oferta. Sua mãe disse que ele estava desempregado há 2 anos. Como sua mãe continuava a reclamar, Ryota ficou furioso e jogou seu controle na parede ao lado dela. A cena retorna ao presente. Ryota acorda e se encontra em um rio. Não muito longe, ele vê uma linda cremosinha tomando banho no rio. O prota fica fascinado pois ela era muito gasosa. A garota fica chocada ao ver Ryota, que apareceu de repente. Então a gente vê uma cena do passado, onde havia uma garota que jogava o jogo Tomb, mas geralmente apenas assistia durante o jogo. Um dia, ela conheceu Ryota, que tinha derrotado uma equipe da França. Ryota se aproximou dela e perguntou o seu nome. Ela se chamava Himiko e foi a primeira vez que conheceu Ryota Sakamoto no jogo Tomb. Himiko era uma estudante normal de ensino médio, com cabelo loiro. Uma tarde, ela saiu para caminhar com sua amiga chamada Mio e falaram sobre o garoto que ela conheceu no jogo. Himiko disse que desde que entrou para a equipe de Ryota, sua classificação no jogo subiu pra caramba. Ela e Mio foram a um estúdio de fotos e se vestiram como no jogo, tirando fotos com poses sensuais. Mio sugeriu que Himiko enviasse a foto para Ryota. Como eles só se conheceram no jogo, Mio achava que Ryota ficaria maluquinho se descobrisse que Himiko era uma estudante do ensino médio com um corpo bonitão. Então o anime corta para quando ela chegou na ilha. Na ilha, ela caminha pela floresta e chega a uma praia, sentindo-se como se estivesse sendo punida. Ela se lembra de um dia em sua vida escolar quando Mio lhe contou que havia recebido uma carta misteriosa dizendo que, se ela quisesse que alguém desaparecesse, bastava escrever o nome dessa pessoa e Mio ganharia muito dinheiro. As amigas falam que as notícias sobre várias pessoas desaparecidas estavam se tornando um assunto quente no Japão. Himiko acorda de sua lembrança deitada na praia, cercada por várias pessoas. 3 homens a cercam e falam que não vão machucá-la. Himiko é informada de que a ilha é enorme e não há sinais de vida. Eles jogam uma bomba no mar, matando muitos peixes com a explosão. Depois de pegar os peixes, eles os assam e comem juntos. Um deles diz que precisam esperar um navio passar, mas, como nenhum navio passa, outro sugere que joguem um jogo e o seu nome é Miyamoto. A ideia é rejeitada por um homem que acha que devem trabalhar juntos. Eles discutem sobre o que fazer, pois ainda não decidiram. O Miyamoto, que é bem maluco, pega sua bomba e faz Himiko de refém, mas revela que estava apenas brincando e a poupa. Um dos homens, chamado Mitsuakeshi, sugere que tirem as mochilas e as entreguem a Himiko para que não haja nenhuma morte entre eles, e os caras seguem seu pedido deixando as bolsas com ela. Depois, Akeshi avista um avião acima. O avião solta algo na floresta, e eles correm para lá, encontrando suprimentos suficientes para sobreviver. Sim, esse mundo é como se fosse um Free Fire. Então eles começam a comer a comida. Um dos homens reclama, dizendo que não devem comer todos os suprimentos. Como ele continua reclamando, Miyamoto o esfaqueia até a morte, e eles percebem que quando alguém morre o cristal em sua mão se solta. A cena muda para o passado. Depois da escola, Himiko e suas amigas falam sobre um cara chamado Yoshioka, que mora ao lado de Himiko. Mio, que era fã dele, queria conhecê-lo. Não muito tempo depois,
eles conheceram a banda de Yoshioka, composta por caras bonitos. Mio estava feliz ao ver a banda de Yoshioka. A cena volta ao presente. Miko acorda, e Akechi vai ao seu encontro. Ele a convida para fugir, pois não quer se aproximar de Miyamoto após o incidente do assassinato. Enquanto Miyamoto ainda dorme, Akechi diz a Miko para fugir. Akechi pegou todas as bombas e suprimentos. Depois disso, ele e Miko partem pela floresta. Na floresta, Akechi sente a presença de Miyamoto pelo radar e eles correm para fugir. Eles chegam a uma ponte. Miko atravessa a ponte, mas o cara é um baita medroso e fica com medo de que a ponte desmorone se ele atravessar. Nesse momento, Miyamoto aparece atrás de Akechi. Miyamoto é muito jumento e não sabe para que serve o radar em sua mão e procura por Miko e Akechi sem ele. Assustado, Akechi joga uma bomba e corre. A bomba explode, mas Miyamoto desvia. Miko percebe que todos têm tipos diferentes de bombas. A bomba de Akechi pode emitir gás venenoso. Miyamoto foge porque não quer morrer ao inalar o gás venenoso. Por outro lado, Miko e Akechi continuam seu caminho após escaparem de Miyamoto. Akechi pega a mão de Miko e continua andando, dizendo que eles têm que lutar contra outras pessoas na ilha. Miko não quer matar ninguém, mas Akechi a convence de que é a melhor maneira de sobreviver. No entanto, Miko ainda se recusa a matar e tenta se soltar. Nesse momento, ela lembra do passado, quando um cara segurou sua mão e não quis soltá-la. Em pânico, Miko bate no rosto de Akechi. Akechi fica irritado e a abraça, enquanto Miko se desespera e tenta se soltar, na moral que baleia escrota. Ele diz que quer protegê-la e tenta abraçá-la novamente, mas desmaia depois que Miko eletrocuta, a loirinha é braba. A cena muda novamente para o passado. Uma tarde, Miko foi à casa de Yoshioka, o cara da banda. Quando chegou, os amigos de Yoshioka já estavam lá e disseram que estavam esperando por ela. Enquanto isso, as amigas de Miko estavam deitadas no chão depois de serem violentadas pelos caras. Miko ficou chocada ao ver isso e tentou fugir, mas Yoshioka segurou sua mão e disse que iria fazê-la aproveitar. Miko se libertou de Yoshioka e correu. Naquele momento, ela viu Mio em um quarto, pedindo ajuda, mas não pôde fazer nada, pois os outros caras se aproximaram dela. Felizmente, Miko conseguiu fugir, mas deixou Mio naquele quarto sendo violentada pelos caras. Miko se sentiu culpada por ter deixado suas amigas lá. Depois disso, a polícia prendeu o otário do Yoshioka e sua banda, enquanto as amigas de Miko decidiram se mudar. Até que um dia, Miko encontrou Mio, que estava furiosa e a culpou pelo que aconteceu. Mio disse que a odiava e esperava que ela desaparecesse. De volta ao presente, Miko acorda de suas lembranças. Ela está escondida atrás de uma parede, e nesse momento Akechi a encontra. Incapaz de escapar, Miko cai de costas enquanto a baleia escrota fica nessa posição. Akechi tenta fazer coisas, mas Miko pega uma bomba, aperta o botão e planeja se suicidar com Akechi. Sem querer morrer na explosão, Akechi foge, deixando Miko sozinha. Nesse momento, Miko joga a bomba, que explode ao atingir Akechi. Miko finalmente matou alguém, mas percebe que é a única maneira de sobreviver. Depois, ela vai ao rio se limpar, e é assim que ela encontra o Prota. Miko fica chocada e se afasta porque está traumatizada com os homens por causa de todo esse acontecido que acabamos de ver. A loirinha arruma suas coisas e foge de Ryota. O Prota a segue, usando o sensor em sua mão para localizar sua posição. Mas ele se surpreende ao ver alguém por perto. Ele se aproxima da pessoa e encontra um homem soltando um barrão. O homem fica surpreso ao ver Ryota e diz que não pretende fazer mal, enquanto se caga todo. Ele também quer que Ryota baixe sua bomba. Ryota concorda, contanto que o homem explique o que está acontecendo. O homem se apresenta como Tarakiyoshi e começa a contar o que aconteceu. Ele foi levado por homens misteriosos e colocado em um avião de carga com dezenas de outras pessoas. Um monitor mostrou o rosto de alguém que explicou o que estava acontecendo. Na tela, o homem explicou que seriam enviados para uma ilha deserta no Pacífico.
Eles seriam fornecidos com diferentes bombas e teriam um cristal plantado na mão que funcionava como um radar e não poderia ser removido. Foi explicado que, se alguém morresse, o cristal se soltaria automaticamente. Além disso, foram informados de que, se quisessem deixar a ilha, precisariam coletar 8 cristais de outros jogadores. Então a gente descobre que o Prota estava nesse avião, e depois de saber como tudo funcionava, o Prota fica bravo achando tudo aquilo uma maluquice. E começa a reclamar. Por causa de seu protesto, os guardas o eletrocutaram, e foi assim que ele chegou desmaiado e sem memória na ilha. Todos no avião foram jogados para fora dele. Depois de ouvir a história de Tara, Ryota começa a se lembrar. Ele reconhece que o homem na tela é alguém da empresa de desenvolvimento do jogo Tomb, significando que o que aconteceu na ilha foi criado de forma semelhante ao jogo Tomb. Depois disso, o Veio pediu a Ryota para trabalharem juntos e Ryota concordou. Logo depois, um avião passa sobre a ilha deixando mais um loot. Vários suprimentos são lançados para todos os jogadores. O Prota sai vazado para pegar um deles que caiu não muito longe de onde ele estava. Antes de chegar lá, Ryota vê uma mulher pegando o suprimento, e então uma bomba explode. Um homem aparece após a explosão e pega todos os suprimentos. Ryota percebe que, como todos podem ver a direção onde os suprimentos caíram, assim ficando fácil de deixarem armadilha em volta do suprimento. Ryota e Tara seguem para outro suprimento. Quando estão quase chegando, Ryota ativa seu sensor e sente alguém na direção dos suprimentos. Ao chegar no local, ele vê um garoto maltrapilho que acabará de matar outro participante. A cena muda para o passado do garoto, que fugiu de casa porque seu pai gostava de bater nele. Desde então, o garoto cometeu vários crimes brutais. Ele foi preso por matar e violar várias garotas, mas um advogado famoso tentou defendê-lo. O garoto, chamado Kira Kozuki, era totalmente maluquinho das ideias. Ele chegou à ilha com seu advogado Natsun e seu pai Kira. Uma tarde, o moleque maluco matou muitos sapos. O advogado apareceu e ficou chocado ao ver que ele havia matado 100 sapos brutalmente sem necessidade alguma. Eles caminharam pela praia, e Natsun proibiu Kozuki de machucar os animais. Nesse momento, eles avistaram um avião trazendo os suprimentos. Então eles foram se reunir com Kira, que é o pai do moleque, no local onde os suprimentos haviam caído. Infelizmente, os suprimentos estavam presos em uma árvore. Kira pediu a Kozuki para usar sua bomba. Como Kozuki não se mexeu, Kira pegou a bomba de Kozuki e a colocou na árvore, mas a bomba não reagiu. Descobriu-se que a bomba de Kozuki só seria ativada se ele a usasse. Kozuki ativou a bomba e a árvore caiu. Após obterem os suprimentos, Kira decidiu ficar com tudo para si. Natsun protestou, dizendo que os suprimentos deveriam ser divididos entre os três, mas Kira recusou e se aproximou de Kozuki para atormentá-lo. Kozuki lembrou-se do tempo em que vivia com seu pai. Ele estava jogando Tomb e seu pai veio de repente para espancá-lo. Irritado com seu pai, Kozuki colocou uma bomba nele. Kira tentou remover a bomba, mas ela foi ativada de repente. O corpo de Kira se despedaçou, e Kozuki riu ao ver seu pai morrer. O garoto estava totalmente pirado. Natsun ficou assustado e fugiu. E foi assim que o Prota e Tara encontrou o moleque. Chegando lá, Ryota se pergunta por que não consegue detectar as pessoas no radar. Ele percebe que o radar só detecta pessoas que estão se movendo, por isso não consegue detectar Kozuki, que está parado. Sentindo perigo, Ryota e Tara fogem enquanto Kozuki tenta pegar as bombas de seu pai. Durante a fuga, Tara tropeça e torce o tornozelo. Ryota pede para ele se esconder enquanto ele lida com Kozuki. Ryota corre e Kozuki o persegue. Ambos conseguem usar bem o radar, pois os dois já jogaram o jogo Toon. Ryota se vira e corre em direção a Kozuki. Quando os dois se encontram, eles soltam suas bombas e fogem. As bombas explodem sem ferir ninguém. O Prota fica surpreso ao perceber que Kozuki pensa da mesma forma que ele, tem certeza de que Kozuki também é um jogador de Tomb. Depois disso, o garotinho maluco fica empolgado para lutar com Ryota, percebendo que ele também é um jogador de Tomb. Kozuki avisa Ryota de que é bom no jogo. Ele corre perseguindo Ryota, usando seu radar e jogando bombas várias vezes,
quase acertando Ryota. Enquanto isso, Ryota ainda reluta em matar Kozuki, por ser apenas uma criança, o que quase resulta em sua morte. Por outro lado, o Veio se aproxima do corpo de Kira e pega seu cristal. Ele deseja que Ryota esteja vivo. O prota foge de Kozuki, que o persegue, mas uma bomba explode de repente sob Kozuki. Felizmente, ele consegue evitar a explosão. Kozuki continua perseguindo Ryota, usando seu radar para encontrá-lo. Quando ele não consegue mais detectar Ryota no radar, sabe que ele não está se movendo. De repente, Ryota aparece atrás dele e joga uma bomba. Kozuki desvia da explosão, surpreso que Ryota consegue se mover sem ser detectado pelo radar. Ryota aprendeu o padrão de movimento de Kozuki. Quando Kozuki ativa seu radar, Ryota também ativa o seu. Quando os dois radares estão ativos simultaneamente, eles se desativam. O miserável do prota é um gênio. Conseguindo se mover sem ser detectado, Ryota joga a bomba que explode ao lado de Kozuki, fazendo-o desmaiar. Ryota amarra Kozuki. Quando o moleque recobra a consciência, Ryota diz que vai levar todos os seus suprimentos, deixando uma barra de chocolate para que ele sobreviva. Antes de partir, Kozuki pergunta o nome de Ryota. Ao se afastar, Ryota se apresenta. Nesse momento, Kozuki percebe que Ryota é um dos 10 melhores jogadores do mundo e o único jogador do Japão a estar no top 10. Mais tarde, o prota e o Veio relaxam enquanto comem macarrão instantâneo. Ryota se pergunta por que foi enviado para a ilha. A cena muda para o passado, onde o pai do prota chega em casa e vê sua esposa com um corte na mão no banheiro. Ele para o sangramento, e sua esposa lhe diz que sabe que ele será demitido em breve. Além disso, Ryota sempre o tratava mal porque não era seu pai biológico. De volta ao presente, o corpo de Akechi aparece de repente no rio perto de Ryota e Tara. Ryota investiga a área ao redor, enquanto Tara espera, pois está com a perna machucada. Ryota encontra um corpo em decomposição com o cristal retirado. Depois, usa o radar para procurar pessoas ao redor e encontra a loirinha gasosa no topo de um penhasco. Miko joga uma bomba de gás venenoso na floresta. Ryota foge para evitar o gás tóxico, mas percebe que Miko pretende sair do esconderijo. Eles se encontram e se encaram. Enquanto isso, Tara retira o cristal do corpo de Akechi, esperando que Ryota volte logo. Ryota tenta convencer Miko de que não vai machucá-la, mas ela não confia nele e assume que todos os homens são iguais. Miko joga uma bomba, mas Ryota desvia. Ryota se aproxima dela e tenta pegar a bomba de sua mão, mas Miko se esquiva e ataca Ryota com seu taser. Ryota desvia dos ataques, mas acaba caindo. Miko tenta atacá-lo novamente, mas acaba se eletrocutando e desmaia. Ryota tira sua mochila e começa a ser seduzido por sua beleza. Depois de olhá-la por um tempo, ele percebe que está fazendo e muda de ideia. A loira acorda e encontra o prota carregando ela nas costas. Ryota diz que não quer fazer nada de mal a ela. Inicialmente, Miko não acredita e tira uma bomba com temporizador, mas Ryota para o temporizador imediatamente. Depois disso, Miko confia nele. Ryota a leva para encontrar Tara, e eles passam um tempo juntos. Miko diz que não há sentido em saírem da ilha, pois ninguém os quer. Miko explica que foram as pessoas mais próximas a eles que os enviaram para a ilha. Miko soube disso por Mio, quando a encontrou após o incidente do estupro. Mio explicou que ela e suas amigas concordaram em escrever o nome de Miko na carta misteriosa. Tara se lembra que antigamente acabou tendo um conflito com seu parceiro de negócios. Por outro lado, o prota fica chocado ao pensar que talvez sua mãe o tenha enviado, pois ela o via como um vagabundo que não queria fazer nada além de ficar jogando. Antes de Ryota superar o choque, ele de repente percebe que algo está se aproximando. Ele ativa seu radar, mas não encontra nada. Tara pega uma lanterna e olha ao redor, e é então que dezenas de dragões de Komodo emergem dos arbustos. Os dragões começam a atacar, e Tara e Miko correm enquanto Ryota pega os suprimentos. Para evitar ferimentos, Ryota joga uma bomba nos dragões de Komodo, mas a bomba não explode. Ele se lembra que a bomba pertence a Kozuki, e só o dono da bomba pode ativar a explosão. Por outro lado, o Veio é mordido por um dragão de Komodo.
Ryota joga bombas ao redor de Tara, matando os dragões, mas a perna de Tara começa a sangrar e a infecção do veneno se espalha. Além disso, Himiko desmaia de repente. Ryota a carrega nas costas enquanto Tara leva os suprimentos e caminha lentamente na frente de Ryota. Depois de caminhar por um tempo, os dragões de Komodo atacam novamente. Ryota se separa de Tara enquanto tentam evitar os dragões. Ele tenta encontrar Tara com seu radar, mas não consegue. O protagonista então lembra que Tara está com todos os suprimentos. De repente, um dragão de Komodo aparece e ataca Ryota, mas uma bomba tipo alvo aparece e mata o dragão. Pouco depois, Tara aparece. Ele estava procurando Ryota com seu radar, então Ryota, que também usava o radar, acidentalmente desativou o efeito de busca, por isso eles não estavam se encontrando. Depois disso, eles continuam caminhando para um lugar mais alto. Chegam a uma área onde há um prédio. Tentam subir uma escada, mas ela quebra. Nesse momento, os dragões de Komodo aparecem. Tara diz a Ryota para levar Himiko lá para cima enquanto ele para os dragões. Tara avança e mira nos dragões com suas bombas, mas Ryota percebe que o ataque de Tara é fraco e sua bomba não é eficaz. Ryota então deixa Himiko lá e sobe o prédio sozinho. O Veio começa a pensar que o prota apenas quer salvar a si mesmo. No entanto, Ryota joga uma bomba de fumaça tóxica na floresta. A bomba explode e a fumaça tóxica afasta os dragões de Komodo. A fumaça não prejudica Ryota e seus amigos porque o vento sopra em direção oposta a eles e a fumaça vai para o sentido do vento. Eles estão seguros por enquanto. Himiko finalmente acorda, mas logo depois o veneno do dragão na perna de Tara começa a piorar. Tara começa a sentir dor por causa do ferimento. Ryota e Himiko tentam tratá-lo durante toda a noite. No dia seguinte, a condição de Tara melhora. Ryota conversa com Himiko, mas não confia completamente nela porque ela tem muitas bombas, e ele fica achando que ela matou muitas pessoas. Nesse momento, o radar na mão de Himiko brilha. Ela percebe que sua presença foi detectada pelo inimigo. Ela sugere que Ryota a deixe, já que ela é a única que foi encontrada, mas o prota diz que não vai deixá-la. E sai para atrair o inimigo. Ryota então vai para a floresta enquanto rastreia a presença do inimigo. Nesse momento, o malucão aparece e tenta atacar Ryota com sua faca. Ryota é encurralado pelos ataques. Ele salta para trás e tenta fugir. Miyamoto persegue, e Ryota pede a Miyamoto para trabalharem juntos. Uma bomba explode perto de Ryota, que cai. Acontece que Natsun, o advogado, se aliou a Miyamoto. Ryota usa o taser para atacar Natsun e corre para o local onde estão Himiko e Tara. Pouco depois, Miyamoto também chega lá. Ele fere Tara e corta seus dedos, depois empurra Ryota para a beira do prédio. Miyamoto empurra Ryota até ele cair da borda, mas Ryota consegue sobreviver, pois fica preso em um galho de árvore. Ele sobe de volta e retorna ao local de Himiko, mas ela não está no local. Ele percebe que ela foi sequestrada. Ryota pega o telefone de Himiko e vê a foto de fundo, onde ela está fantasiada como uma personagem do jogo. Ryota percebe que ela é a sua namorada no mundo do jogo. Aí ele fica maluco e mete o pé para tentar resgatar a sua namorada, pois ele nunca imaginava que sua namorada do jogo era uma loirinha tão gasosa assim. Enquanto isso, Miyamoto e Natsun amarram Himiko na cama. Logo eles percebem que alguém está se aproximando pelo radar. Acontece que Ryota lhes enviou um sinal de que estava vindo. Natsun corre para enfrentá-lo. Pouco depois, uma explosão ocorre. Miyamoto vai verificar e encontra Natsun, que falhou em matar Ryota. Enquanto isso, o protagonista abre a porta do quarto e uma bomba cai de cima. Ele pega a bomba cuidadosamente e pressiona o botão para desativá-la. Após garantir a segurança, ele se aproxima de Himiko enquanto a desamarra. Ryota se apresenta e diz que conhece uma garota chamada Himiko em um jogo, mas Himiko prefere mentir e afirma que raramente joga Tomb e começa a mentir que não é a noiva de Ryota no jogo, pois ela ainda não confia em homens. Depois disso, eles fogem, mas são percebidos novamente. Eles continuam caminhando enquanto se escondem de Miyamoto e Natsun. Ryota consegue se livrar de Natsun, mas Miyamoto captura Himiko.
Miyamoto joga uma faca no chão e diz para o prota vir para um minuto de luta sem perder a amizade. Sem escolha, Ryota pega a faca e enfrenta Miyamoto, mas leva um botadão e acaba caindo. Sua vida está em risco. Himiko pula para parar Miyamoto, mas ele a empurra. Ryota consegue fugir quando tem uma chance. Nesse momento, a bomba no corpo de Miyamoto é ativada. Miyamoto tenta remover a bomba, mas a explosão ocorre. Ryota e Himiko estão procurando uma saída. A única forma que encontram é pelo teto. Ryota salta e ajuda Himiko a subir, mas o Karai do Miyamoto aparece todo lascado e segura a perna de Himiko. Sem escolha, Ryota joga uma bomba com temporizador e levanta Himiko. A bomba explode e Miyamoto desaparece na explosão. Enquanto isso, Ryota e Himiko estão sendo monitorados pelo organizador e observados por pessoas de vários lugares. Após escaparem do problema, Ryota e Himiko descansam em um prédio. Ryota oferece a Himiko para trocar de roupa. Depois de trocar de roupa, Ryota diz que vai dormir em outro quarto por respeito à loirinha. Porém ela estava toda assustada, e pede para o prota dormir perto dela. Mais tarde, Ryota fala sobre si mesmo. Ele diz que é um NEE, ou seja, está desempregado. Ele conta que largou a escola para se dedicar ao jogo, por isso não tinha muitos amigos, e apenas uma jogadora chamada Himiko sempre o acompanhava. Por isso, quando pensa que Himiko é sua namorada no jogo, ele se esforça para resgatá-la. Depois de contar a história, o prota pensa que ela está dormindo, mas na verdade, ela está chorando silenciosamente e não quer que Ryota saiba. A loira adormece depois disso e sonha com um casamento com Ryota no jogo. Quando acorda, vê um maluco misterioso que a observa enquanto estava dormindo. Ela grita e acorda Ryota, mas não há ninguém lá. Ryota procura com seu radar, mas não encontra ninguém. Ele e Himiko então procuram pelo prédio, mas não encontram ninguém até que Ryota vê uma sala brilhando. Ele vai investigar a sala enquanto Himiko fica. Ryota entra na sala, mas não encontra ninguém. Nesse momento, uma mulher misteriosa aparece e o ataca. Ryota luta com ela e a derruba, percebendo que seu braço esquerdo está mutilado. Ele leva Himiko para ver a mulher. Himiko conversa com ela enquanto Ryota observa do lado de fora. Seu nome é Murasaki Shiki e ela foi enviada para a ilha do grupo anterior. Ela costumava ser enfermeira em um hospital. Houve um caso de negligência médica cometido pelo seu médico favorito. Querendo proteger o médico, Murasaki pegou o relatório médico, mas sua ação foi descoberta e o Dr. Date colocou toda a culpa nela, e Murasaki foi enviada para a ilha. Acontece que o Dr. Date também foi enviado para a ilha. Eles se encontraram na ilha, se aliaram e coletaram os cristais juntos. Quando conseguiram 6 cristais, o escroto do doutor atraiu e jogou uma bomba na coitada. A bomba a atingiu, mas ela conseguiu sobreviver à explosão, embora tenha perdido um braço. O Dr. Date pegou seu cristal e ficou com 8 cristais no total. Um helicóptero apareceu e o levou para fora da ilha. A mulher diz para a loirinha tomar cuidado, pois quando ela tiver bastante cristais aí que a coisa fica seria, pois qualquer um pode traí-la. A loira fica pensativa, mas vai contar pro prota a história da mulher. O prota diz que tem um plano para sequestrar o helicóptero. Quando tiverem 8 cristais e o helicóptero aparecer, eles poderão atacá-lo e tomá-lo e assim todos os 3 saem vivos de lá. Logo depois, eles se despedem de Murasaki e continuam o caminho de volta ao lugar onde veio estar. Enquanto isso, no local de Taira, alguém já apareceu. A pessoa é ninguém menos que o Dr. Date, que foi enviado de volta à ilha por algum motivo que ainda não sabemos. Quando Himiko e Ryota retornam, eles encontram o doutor, que tratou da mão de Taira. Eles se conhecem e Date sugere que trabalhem juntos. Sem hesitar, Ryota concorda com a ideia. Depois, Ryota olha para as bombas de Date e percebe que ele tem uma bomba com um controle remoto separado, que pode ser ativado a qualquer momento e de qualquer lugar. Date ainda não usou a bomba. Enquanto isso, Date planeja aproveitar-se deles, sabendo que Ryota tem 3 cristais e pretende sequestrar o helicóptero. Logo depois, um helicóptero aparece e deixa cair os suprimentos. Ryota convida eles para irem atrás do loot.
Eles correm em direção à floresta enquanto ativam o radar. Há muitos jogadores atrás dos suprimentos, mas Ryota não vai desistir, ele caça os suprimentos mais próximos. Ele avista Nobutaka Oda, um homem de óculos que os havia enganado antes. Eles lutam pelos suprimentos, mas nenhum deles consegue pegá-los. Ryota e Oda enfrentam-se enquanto Himiko é emboscada pelo camarada de Oda chamado Ademi. Elas lutam e Ademi a derruba, colocando uma bomba com temporizador e afastando-se de Himiko. A explosão acontece. Por outro lado, Oda e Ryota ainda estão lutando. Enquanto isso, Date consegue pegar os suprimentos, mas o paraquedas é levado pelo vento e Date tem dificuldade em pegá-lo. Ryota diz a Date para correr, pois Oda está se aproximando. Date se afasta, e quando Oda chega mais perto, percebe que Date havia plantado um detonador de controle remoto. A explosão ocorre e os suprimentos são lançados em direção a Ryota. O protagonista pega os suprimentos e mete o pé dali, mas de repente uma explosão de fogo aparece e ele fica cercado pelo fogo. O culpado é um homem que se aliou a Kozuki chamado Tomoaki Wakura. Como resultado, Ryota não pode ir a lugar nenhum. Então, Oda aparece, atravessa o fogo e rouba os suprimentos, saltando para o mar para evitar o fogo. Ryota o segue para salvar-se. Enquanto isso, Himiko consegue sobreviver à explosão. Ela luta com Ademi, mas Ademi é tão boa em artes marciais que consegue derrubá-la e imobilizá-la no chão. A loirinha se recusa a desistir e a ataca com seu taser, mas a falta de potência não machuca Ademi, e a luta continua. Num momento crítico, elas veem a bomba de controle remoto de Date, e uma explosão ocorre, lançando as duas garotas longe. Himiko tem certeza de que o otário do doutor queria matá-la, mas quando Date a encontra viva, ele diz que queria ajudá-la. Por outro lado, o prota chega até a praia, sem encontrar Oda em lugar nenhum. Tomoaki encontra os suprimentos na terra, pega-os, e nesse momento, uma bomba explode, matando-o. Depois, Oda aparece e rouba os suprimentos e o cristal da mão de Tomoaki. Nesse momento, Ryota aparece e diz a Oda para levantar as mãos. Oda segue suas instruções e levanta as mãos. O prota diz ao maluco para deixar todo o loot no chão, incluindo o cristal que conseguiu. Oda segue as instruções, mas Ryota desconfia e pensa que Oda armou uma cilada e escondeu o controle remoto de Date. Ryota então pede a Oda para mostrar seu braço, onde ele deveria ter colocado o controlador. Ryota se surpreende ao não encontrar o controlador no braço. Sentindo-se seguro, Ryota caminha em direção aos suprimentos, mas Oda segura o controlador na boca. Quando Ryota alcança os suprimentos, Oda ativa a bomba, que explode com uma explosão gigantesca. Oda fica chocado ao ver que o prota sobreviveu à explosão. A cena de Ryota contra Oda é anotada pelo organizador, eles não esperavam que Oda pudesse enganar Ryota, mas, ao prestar mais atenção, percebem que Ryota enganou Oda. Ryota caminhou para o lado onde Oda não podia vê-lo. Quando Oda achou que Ryota havia chegado ao local da bomba, ele ativou a bomba, mas Ryota estava longe o suficiente dela. Quando a fumaça da explosão ainda estava dispersando, Ryota atacou Oda com sua bomba. Ele olhou para o radar e percebeu que Oda estava fazendo algo, então correu para a água. Oda usou a bomba de fogo de Tomoaki. Oda fica chateado que Ryota leu seu plano e correu para a água. Depois, Oda empacota os suprimentos e vai embora. Antes de ir muito longe, ele olha para Ryota e o reconhece. Após isso, ele deixa a costa. Kozuki aparece de longe, maravilhado com a batalha de Ryota. Infelizmente, Kozuki pega sua bolsa de volta enquanto Ryota lutava com Oda e depois vai embora. O protagonista então chega à terra e cai na areia de exaustão, ele está chateado por ter perdido sua bolsa e não ter conseguido os suprimentos. Depois, Himiko e Date se aproximam dele e eles voltam ao lugar de Taira. Nesse momento, Ryota percebe que conhece Oda. No passado, na escola, ele tinha um amigo próximo chamado Oda Nobutaka. Eles eram tão próximos que Ryota lhe contava tudo. Um dia, o protagonista contou a ele que gostava de uma garota chamada Ako, mas, um dia, Ryota viu Ako chorando e Oda era o motivo. Ryota perguntou a ele o que aconteceu e Oda respondeu que dormiu com Ako.
Acontece que Ako gostava de Oda e ele aproveitou a oportunidade para dormir com ela. Chateado, Ryota brigou com Oda. Então o prota começa a ter certeza que esse tal de Oda era seu amigo da escola. Logo depois, a condição de Taira piora. Himiko sugere que eles vão ao lugar de Murasaki pegar remédios. Então, Himiko, Ryota e Date saem em direção ao lugar de Murasaki. No caminho, Himiko diz a Ryota que não confia no doutor, mas o burro do prota diz que confia nele porque ele tem sido gentil e ajudado. A loira vai contra o protagonista, dizendo que isso é só uma fachada, mas Ryota insiste que Date realmente os ajudou. Logo, eles chegam ao lugar de Murasaki. Como não sabem onde os remédios estão, decidem se separar para procurá-los. Date reconhece o local e rapidamente encontra a sala onde os remédios estão armazenados. Ele pega alguns e coloca numa bolsa. Ryota chega à sala e encontra Date com os remédios. Date então pede a Ryota para carregar a bolsa, e Ryota pega sem questionar. Depois, eles decidem encontrar Himiko e voltar ao lugar de Taira. Ryota ativa seu radar e encontra Himiko correndo apressada. Ryota vê a loirinha toda em pânico. Himiko grita para Ryota jogar a bolsa fora, mas rapidamente, o doutor pressiona o botão no controle remoto e a bolsa explode. Ryota percebe a explosão e se esconde para se proteger. Depois de se livrar de Ryota, Date se aproxima de Himiko, mas antes que ele possa tocá-la, Murasaki aparece e o esfaqueia pelas costas. Murasaki e Himiko correm, e Date vai atrás delas. Ele havia plantado várias bombas ao redor do prédio e só precisava explodir a bomba próxima a Himiko e Murasaki para derrotá-las. No entanto, Murasaki leva Himiko para um lugar seguro e então lança a bomba de Himiko em direção a Date. Eles discutem e jogam bombas um no outro. A ação de jogar bombas à distância atrai Murasaki ao local onde Date plantou a bomba. Uma explosão ocorre e Murasaki cai. Date vai atrás de Himiko, que está em pânico e não pode fazer nada. Date lança a bomba de Ryota, mas ela bate nos melões de Himiko e não explode, literalmente ela foi salva pelos melões dela. Date se pergunta por que não explodiu. Nesse momento, o prota aparece e diz que a bomba só ativa nas mãos do dono. Date fica surpreso, questionando como Ryota sobreviveu. Ryota havia jogado a bolsa fora antes de pular em um buraco na sala. Conseguindo sobreviver, o prota foi brabo, o cara é um ninja. Então Date foge e Ryota o persegue. O doutor se esconde em um lugar que ele acha seguro, achando que venceu quando Ryota fica diante da bomba. Date pressiona o botão para ativar a bomba, mas Ryota já havia mudado a bomba de local. A bomba explode perto de Date, causando queimaduras, mas ele sobrevive. Murasaki aparece e tenta matá-lo, mas como ela é bondosa não tem coragem, então ela perdoa ele. Depois, Himiko toma um banho e Ryota espera por ela. Eles falam sobre Date e Murasaki, e depois voltam ao lugar de Taira. No caminho, Ryota diz a ela que precisam coletar os cristais dos jogadores mortos. Ryota não sabe que Taira pegou os cristais deles até então. Ryota e Himiko têm 3 cristais e coincidentemente Taira também tem 2 cristais. Eles vão ver os jogadores mortos, mas percebem que seus cristais foram retirados e Ryota suspeita que o malandro do veio os pegou. Eles vão ao local de Taira e uma névoa aparece. Logo depois, uma bomba controlada por Taira se dirige a Himiko e Ryota. Enquanto isso, Taira estava em dilema quando Ryota e Himiko saíram, pensando que eles tinham o deixado sozinho. O velho estava ficando doidão. Com a névoa aumentando, ele se vê cercado por ilusões e enxerga a sombra de seu filho. Ele então acorda para encontrar seu filho, mas também vê sua esposa. Querendo encontrar sua família, Taira pretende matar Ryota e Himiko para pegar seus cristais, escondendo-se atrás das árvores enquanto vê o prota subindo a escada. O veio mira a bomba em Ryota, que percebe e foge. A bomba continua perseguindo, felizmente, Ryota acerta a bomba com um bastão, mas uma segunda bomba aparece, atingindo sua perna. Outra bomba surge, e Himiko a pega e desativa. Ela sabe que a bomba só ativa quando está no raio do alvo. Vendo como Himiko o protegeu, Ryota se lembra de Himiko no jogo, que também o protegeu. Taira então muda o alvo para Himiko e lança a bomba.
A loirinha tenta pegá-la novamente, mas Ryota percebe algo errado e pula para pegar a bomba, desativando-a. Felizmente, sua intuição estava correta, só quem não é o alvo pode desativar. Ryota e Miko encontram o local de Taira porque ele estava se movendo assim, ficando fácil ver no radar. Sentindo-se ameaçado, ele foge, mas Ryota e Miko perseguem, dizendo que querem trabalhar com ele novamente. Ryota diz a Taira para voltar a participar do grupo deles. Ouvindo isso, Taira se sente emocionado, mas vê um grupo de dragões de Komodo cercando, então ele mira a bomba em si mesmo e ela explode com um estrondo, deixando o prota muito triste. Momentos depois, Ryota e Miko retornam ao esconderijo, pegando o cristal de Taira e os 2 cristais que ele guardava, totalizando 8 cristais, incluindo os cristais nas mãos de Miko e Ryota. A loira pede a Ryota para matá-la para que ele possa voltar para casa, mas ele se recusa. Agora ele tem total certeza que a loirinha é sim sua namorada do jogo. E Miko confirma, e eles se beijam. Ryota a empurra no sofá e percebe que Miko está tremendo de medo devido aos seus traumas. Nesse momento, Oda aparece na mente de Ryota e o provoca. Ryota ignora Oda, fazendo ele desaparecer. Então ele se culpa pela morte de Taira. E Miko pergunta por que Ryota nunca tentou ficar com ela antes, e ele responde que eles vão voltar para casa juntos e fazer coisas juntos como casal, deixando a loirinha super feliz. Enquanto isso, na corporação do jogo, eles percebem algo acontecendo na ilha e os técnicos precisam consertar imediatamente. Um homem é visto entrando em um helicóptero e falando para si mesmo que é a única coisa que ele pode fazer por Ryota. E assim termina esse anime muito top, que infelizmente está incompleto, porém dá para ter uma noção de que eles provavelmente conseguiram sair da ilha. Bom, fico muito feliz que você chegou até aqui. Se você gostou, deixe um like e já se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. Um abraço do seu amigo Yu e até mais.